Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência, de Baltazar Gracian. Hoje é nosso encontro de número 43 e vamos ver dos aforismos 169 até o 172. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de temas bem diversos e eu estou empolgado porque um deles é um que a gente não viu até o momento, um tema que eu acho fantástico. Eu já falei sobre ele em podcast e tal, mas por aqui é a primeira vez que eu vou falar sobre ele, que é o autodidatismo. O quanto com o autodidatismo a gente pode ir muito mais longe e ganhar mais autoconfiança. Eu vejo que o autodidatismo ele tem uma relação muito grande com a autoconfiança, da gente ver que pode ir muito mais além. A gente tem capacidades que por vezes estão adormecidas, que quando elas são despertas, a gente vê o quanto nós podemos ir muito mais longe, quando a gente quer, quando a gente tem vontade. Entre outras temáticas bem interessantes que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Antes de começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e atingir mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Conto com essa gentileza. Da mesma forma, lá no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que outras pessoas conheçam esses estudos, certo, gente? Vamos lá pro 169, que diz assim: melhor evitar errar uma vez do que acertar 100 vezes. Ninguém olha diretamente para o sol resplandecente, mas todos o fazem quando está eclipsado. Muitos acertos não granjeiam tanto a atenção geral quanto o único fracasso. Os maus são mais conhecidos e são mais murmurados que os bons são aplaudidos. Muitos eram praticamente desconhecidos até delinquirem. Todos os seus sucessos não bastam para encobrir um único deslize. Não se iluda, pois a malevolência notará todos os seus defeitos e nenhuma de suas virtudes. Esse aqui é um aforismo super bacana, gente, porque ele está trazendo uma visão inclusive filosófica para a gente ter mais esperança na vida. O título dele é incrível: melhor evitar errar uma vez do que acertar 100 vezes. A gente tem que ter muito cuidado com o foco, aonde o foco é colocado, porque se você acerta 100 vezes, mas erra uma única vez, todo o foco da atenção vai ser colocado sobre aquele seu erro e não sobre os seus 100 acertos. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui. Nós somos como que carrascos de nós mesmos. Isso aqui não está tratando apenas dos outros, para com os outros, mas com a gente mesmo. A gente fica se culpando, a gente fica se chicoteando, como eu gosto de dizer, quando a gente comete falhas, erros. Mas quem de nós nunca cometeu erros? Não existe, gente. Nós estamos aqui numa escola da vida. O planeta Terra é um planeta escola, como eu gosto de dizer. Todo mundo vai errar, vai continuar errando milhares de vezes, mas a grande questão é termos a sabedoria de transformar erros em aprendizados. Se você transforma erros em aprendizados, está perfeito. Você está evoluindo, você está crescendo, sabe? Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, eu me lembrei demais das palavras do mestre Dalai Lama. Ele falava sobre isso com maestria, e eu me lembro de um texto que eu escrevi dele. Eu até trouxe aqui para ler um pequeno trechinho, palavras curtas, mas muito profundas, que eu já li inúmeras vezes, já compartilhei com os amigos, já trouxe até mesmo em rodas de conversa essa perspectiva que ela é incrível, gente. Ela nos traz esperança. A gente está vivendo tempos tão difíceis, tempos de pandemia. A gente precisa reacender todos os dias a esperança. Sem a esperança a gente fica borocochô, a gente fica triste, deprimido. E não é isso que ajuda. Pelo contrário, isso atrapalha para que a gente trabalhe na evolução, na melhoria mundial, na melhoria de nós como sociedade, sabe? Eu vou ler, gente, essas palavrinhas dele e deixar como sugestão esse texto na íntegra. Um texto bem antigo, de 2013, do meu blog. O título dele é A Sua Natureza Última, certo? Quem quiser ir direto para o texto sem clicar aqui embaixo no link, você pode colocar direto no Google que você vai cair. Basta você colocar lá Sua Natureza Última para além do agora, que você cai direto nele, certo? Diz assim: nós humanos existimos em nossa forma atual por algo em torno de 100 mil anos.
Acredito que, se durante esse tempo a mente humana tivesse sido primordialmente controlada por raiva e ódio, a nossa população teria decrescido. Todavia, hoje, apesar de todas as nossas guerras, nos damos conta de que a nossa população é a maior de todos os tempos. Isso claramente me diz que o amor e a compaixão predominam no mundo. E é por isso que eventos desagradáveis são notícias. As atividades compassivas são tão comuns em nossa vida diária que são dadas como certas e, portanto, largamente ignoradas. Dalai Lama. Ou seja, a gente está vendo como aqui ele está falando de algo sublime, que o foco das grandes questões da humanidade está no negativo. Por quê? Porque o que é positivo, aquilo que é engrandecedor, que é agregador, amoroso, compassivo, gentil, isso é o comum, isso é o que a gente vê o tempo todo. E isso não dá ibope, sabe? A televisão, ela gira em torno da grana, do dinheiro. Quanto mais algo dá ibope, melhor para eles. E nós temos como que um feitiço por ver coisas que são desastrosas, que são criminosas, porque isso é o incomum. O comum é exatamente o que ele fala aqui, as atitudes mais bondosas, amorosas, compassivas, de gentileza, de generosidade. Quando a gente muda o foco, a gente vê que toda a realidade vai mudando também, sabe? E aí eu gosto demais de trazer essa visão dele, do Dalai Lama, porque ela é extremamente lúcida, é elucidativa e ela é esperançosa. Acima de tudo, a gente precisa ter essa esperança. Nós estamos agora vivendo uma super transição planetária na mudança da era de peixes para essa era de aquário. Nós já adentramos essa era de aquário. Ela não é... Tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação a isso. Não existe uma ruptura, gente. Não existe uma coisa assim que diga, pronto, acabou uma, começou a outra. É toda uma transição. Em termos de anos cronológicos, mais ou menos em 2012 foi que se iniciou a era de aquário. Porém, a gente ainda está permeado por muito da energia da era de peixes. E a era de aquário é absolutamente diferente. A conduta, nós como seres humanos, nós já estaremos elevando para um outro patamar de consciência, sabe? E essa coisa da guerra, do negativo, do foco no negativo, de você sofrer para conseguir tudo, né? De você vangloriar o sofrimento, tudo isso, gente, vai acabar. Isso está com os dias contados, entende? Pessoas que continuarem nessa vibe, nessa energia, vão ficar para trás, porque agora a gente está numa energia mais de colaboração, de cooperação. Cada vez mais eu vejo isso escancarado. Só não vê quem não quer, entende? Claro que isso daqui dá pano pra manga. Eu não vou me aprofundar nessas questões, porque senão esse vídeo ficaria extremamente longo. Mas eu vejo demais isso, gente. Esse espírito de competição está sendo transmutado para um espírito de cooperação. Esse espírito de vítima, de você ser vítima das circunstâncias, de você achar que o mundo é uma desgraça e que tudo é ruim, está sendo transmutado por um espírito mais de consciência, de serenidade, né, de esperança, de paz, né, de colaboração, entende? Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Aonde você coloca o seu foco, a sua energia, é que vai fazer toda a diferença. Se você está aqui assistindo a esses vídeos, certamente é porque você está focando a sua energia naquilo que é bom, naquilo que é positivo. Senão você nem estaria aqui, você já teria fechado esse vídeo vendo outra coisa, colocando a sua energia em outras coisas, sabe? Isso é muito bacana. Certamente ainda vou voltar a falar sobre essas questões em outros vídeos mais para frente. Também em projetos futuros, depois que esses estudos terminarem, eu ainda vou falar certamente sobre essas questões, porque elas dão pano para manga. Vamos lá para o 170. Ter reserva em todas as coisas. Não gaste todos os seus talentos, nem ostente todas as suas forças em qualquer circunstância. Mesmo no conhecimento, resguarde uma parte. Você duplicará suas perfeições. É preciso sempre ter algo para uma emergência. Um socorro oportuno é mais valoroso do que um ataque audacioso. A prudência sempre segue por caminhos seguros.
Nesse sentido, podemos aceitar o paradoxo malicioso: a metade é muito mais do que o inteiro. Essa frase final é maravilhosa. A metade é muito mais do que o inteiro. Eu já falei várias vezes por aqui sobre essa questão de você ser completo, ser inteiro. Isso é a mesma coisa que o significado da palavra perfeição, perfeito, é aquilo que é feito por completo, é feito na integridade. E isso não existe, gente. Nós, como seres humanos, sempre seremos seres incompletos. E é bom que seja assim, porque é isso que nos dá fôlego, isso que nos dá ânimo, coragem de ir além, de aprender, de se desenvolver. E esse aforismo, na minha opinião, está falando sobre essa questão da gente, essa reserva. Quando a gente fala sobre reserva, o pessoal pensa logo em dinheiro. Eu já comentei no aforismo anterior da importância da gente ter uma reserva financeira. A gente precisa ter para que a gente não tenha maiores dificuldades nos momentos de crise, nos momentos de aperto, de vacas magras, como eu comentei no outro vídeo. Mas além disso, a gente tem que ter essa questão dessas reservas e temos do conhecimento. O que isso significa? A gente está sempre buscando algo mais e ampliando esse nosso repertório de vida, o nosso repertório de conhecimento. A gente nunca pode se contentar com o que já sabe, porque isso é a atitude de gente arrogante, de gente prepotente, de gente que já sabe tudo, pensa que tem o rei na barriga. Isso é horrível, gente, isso é muito ruim, você vai ser passado para trás. A gente está num mundo de constante transformação, exigindo cada vez mais de nós que tenhamos conhecimentos, que tenhamos ferramentas, recursos. Então isso é preciso a gente sempre ter essa vontade de ir além, de conhecer mais. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei, gente, de um vídeo que eu assisti tem um tempo já, alguns meses, de um grande escritor, um escritor bem famoso aqui do Brasil, que é o Caio Carneiro. Ele escreveu aquele livro que é best-seller, aquele Seja Foda, né? Eu assisti uma reportagem dele com o Pedro Superti, que é um cara que eu acompanho sempre nas redes sociais. Ele estava falando que ele gosta de compartilhar nos vídeos tudo aquilo que ele aprende. Ele não fica guardando para si. Isso é outro ponto, gente, que eu não comentei no outro aforismo, que faz parte da Era de Aquário. Na Era de Aquário, não vai mais existir essa coisa de você guardar algo só para você. Aquilo que você aprende, passe adiante. Se você não fizer isso, a sua vida vai degringolar, porque são as leis universais regendo tudo. Se você guarda uma coisa só para você, aquilo que você tem, você perde. Fazendo aquele paralelo com a historinha da Bíblia, né, dos talentos, aquele que pegou o seu talento e enterrou, até isso ele perdeu. Aquele que recebeu 2 ou 5 talentos, multiplicaram. Quando você compartilha, você multiplica. Você leva para mais e mais pessoas e em contrapartida você aprende pra caramba também. Esse que eu estou falando agora vai se conectar certamente com outro aforismo que eu vou falar sobre essa questão do autodidatismo. Quando a gente ensina, a gente aprende em dobro. É muito interessante isso. Eu falei dessas questões, mas está tudo relacionado, gente, certamente. E aí, essa entrevista que eu estava assistindo, o Caio Carneiro estava falando sobre isso, eu achei brilhante, gente. É algo que eu realmente aplico na minha vida. Antes mesmo de ouvir ele falar sobre isso, eu já aplicava na minha vida e é absolutamente incrível. Se você que esteja assistindo estiver prestando atenção, faça o mesmo. Aplique na sua vida para você ver o quanto você vai crescer absurdamente mais. Ele diz que não está nem aí das pessoas o copiarem, fazerem plágio, falarem das coisas que ele aprendeu sendo delas. Essa questão do plágio, que a gente sabe que acontece comumente, ele não está nem aí. Porque se as pessoas pegarem tudo aquilo que eles sabem e fizerem do seu próprio jeito, pessoas de outros canais, outros escritores, outros palestrantes, não vai ser o Caio Carneiro, vai ser uma cópia dele. E aí as pessoas elas vão notar, entende? E aí ele diz que isso para ele é uma mola propulsora. Saber que tem pessoas que o imitam, que fazem as mesmas coisas que ele, às vezes usando as mesmas palavras, porque isso faz com que ele queira se reinventar. Eu acho isso incrível, gente, maravilhoso. Ele disse mais ou menos assim, nessa entrevista que eu assisti: você está me vendo hoje com conhecimento X, e aí você quer replicar esse X. Mas amanhã, no ano que vem, no mês que vem mesmo, algo muito mais recente, eu já não sou mais o mesmo. Eu já tenho novos conhecimentos agregados. Então, quando você estiver fazendo uma cópia desse Caio, daquele tempo,
eu já vou ser outro Caio, eu já vou estar com outros conhecimentos, eu vou estar transmitindo outras coisas e essa coisa de querer me imitar faz com que eu mesmo queira me reinventar, me mudar, né, e aprender coisas novas, entende? Isso é incrível, que você pega essa dica que ele trouxe com tanta sabedoria, leve para sua vida e se reinvente, procure se desenvolver cada vez mais, porque assim o seu crescimento ele vai ser ad infinito, certo? Eu levo isso demais para minha vida. Vamos lá para o 171. Não desperdiçar os favores. Reserve os amigos importantes para grandes ocasiões. Não gaste as boas graças deles para as coisas de pouca importância. Poupe a âncora sagrada até ver-se realmente em perigo. Se trocar muito por pouco, o que sobrará para mais tarde? Não há nada de mais valia do que poder se valer de alguém, nem nada mais precioso do que o favorecimento. Faz e desfaz no mundo, podendo até atribuir talento e retirá-lo. Os sábios, favorecidos pela natureza e pela fama, foram invejados pela sorte. É ainda mais importante conservar e ter pessoas do que agarrar-se às posses. Esse aqui é um aforismo um pouquinho longo, ele está falando sobre diversas questões e eu quero fazer um link, gente, nesse aforismo com essa questão do autodidatismo, porque ele está falando para você, tipo, não abusar dos seus amigos, porque tem pessoas que são sem noção, que tudo, qualquer coisa elas querem ajuda, querem que os outros resolvam e elas não se desenvolvem como poderiam por causa disso. Aqui ele está dizendo para você só pedir ajuda, você querer que as pessoas meio que resolvam questões para você, quando você já tentou de tudo e não conseguiu sair do lugar, sabe? Eu tenho feito isso há muitos anos já e eu vejo o quanto que eu me desenvolvo nesse processo do autodidatismo. O que é o autodidatismo? É você tentar aprender coisas que você não sabe por conta própria, quebrando a cabeça. Nisso a gente desenvolve inclusive altas sinapses neurais. Eu gosto muito de neurociência, eu estudo algumas coisas de neurociência nas horas vagas e a gente sabe desse processo da neuroplasticidade. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre isso, lido alguma coisa. A neuroplasticidade é esse processo neural de altas novas conexões que vão acontecendo quando você força a sua mente com novos aprendizados. Quando algo que você não sabe fazer, você vai quebrando cabeça até conseguir. E isso é muito bacana, porque isso, além de você se desenvolver, você ficar mais inteligente, mais capacitado, ter mais recursos, você não vai, como se diz popularmente, encher o saco dos outros, pedindo que eles resolvam para você. Você vai à ajuda de um amigo, você pede a ajuda de um amigo quando todos os seus recursos eles já foram esgotados. Você tentou isso, x, y, z, a, b, c, quando tentou de tudo e não conseguiu. Aí você vai lá e pede ajuda humildemente, ó. Poxa, eu realmente não consigo fazer isso daqui, você pode me ajudar? Quando você faz isso, os seus amigos eles vão com todo prazer lhe ajudar, porque eles sabem que você não está importunando, entende? Essa é a grande questão, é você não importunar os outros. Porque tem pessoas, gente, que às vezes é uma coisinha boba, uma coisinha pequena, e ela chega lá, resolve pra mim, faz isso pra mim, é um saco, gente. Aí chega um momento que as pessoas elas se indispõem, elas não querem mais ajudar, porque você não está sendo um bom amigo, você está sendo só um aproveitador, sabe? Não queira ser um aproveitador. Em vez disso, procure se autodesenvolver. Se você não sabe de alguma coisa, só que tenha tutorial na internet. Eu tenho, gente, dito isso para os meus amigos em conversa, eu tenho falado, às vezes até nos podcasts eu já comentei sobre isso, né? Os tutoriais da internet, o YouTube, gente, tem tudo que você imaginar. Quando eu não sei de alguma coisa, eu olho os tutoriais do YouTube, vou fuçando, até conseguir as coisas que eu quero. Eu até brinco às vezes que eu me tornei como que um hack de internet, um hack de computador, porque eu aprendi a fazer coisas até mesmo com aqueles prompts de comando, coisas que são super complicadas, coisas que os programadores fazem, eu aprendi a fazer de restauração de coisas do sistema do computador, coisas que são muito complicadas, complexas, eu aprendi com tutoriais da internet. Não precisei levar para assistência técnica, coisas assim, entende? Às vezes a gente pode até economizar dinheiro dessa forma.
Foi algo que me veio em mente agora. Quando você aprende por si, você não precisa ficar gastando dinheiro muitas vezes levando um computador para uma assistência técnica, fazendo alguma coisa assim de reforma na sua casa que seja uma coisa boba que você pode aprender por conta própria, sabe? E aí essa era a dica que eu queria deixar. Desenvolva o autodidatismo, tente, vá atrás, pesquise, olhe essa super ferramenta chamada YouTube. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, coloque lá que você vai aprender pra caramba. Antes de passar pro próximo aforismo, eu quero até comentar, gente, ainda não falei sobre isso, de um monte de coisa que eu aprendi até sobre YouTube. Eu nunca imaginei, tempos atrás, que eu estivesse fazendo vídeos pro YouTube. E no YouTube tem uma série de coisas que você precisa aprender. Eu aprendi a fazer a capa do canal, eu aprendi a fazer aquelas capas dos vídeos, que são chamadas de thumbnails. Eu aprendi pela ferramenta do Canva a fazer uma série de figurinhas, de fotos bonitinhas, aquelas que você utiliza para compartilhar nas redes sociais. Eu aprendi a fazer cortes de vídeos. Eu aprendi a fazer, tipo, pegar um vídeo e juntar com outro vídeo e colar para fazer um vídeo só. Eu aprendi tudo isso, gente, por conta própria, com autodidatismo. Eu não fiz curso, eu não perturbei meus amigos para aprender essas coisas. E tudo isso me desenvolveu imensamente. Hoje eu sou quase um editor de vídeos. Eu estou muito longe de ser alguém que seja profissional nisso, porque realmente é uma arte, não é para qualquer um. Mas o basicão eu aprendi por conta própria, pelo autodidatismo. Então que tal a gente levar isso para todos os campos da vida? Fazer esse esforço, quebrar a cabeça tentando aprender, tentando se desenvolver, e só depois que esgotarem todos os recursos, aí você pede ajuda para os seus amigos, as pessoas de confiança, que você sabe que podem resolver aqueles abacaxis que você se meteu, coisas que precisam ser resolvidas. Assim tudo flui de forma muito melhor. Você cresce e você não se torna uma pessoa chata, uma pessoa que vai importunar os outros. Beleza, gente? Espero que tenha ficado bem clara a proposta desse aforismo. Vamos lá para o 172 para a gente encerrar o vídeo de hoje. Diz assim: nunca competir com alguém que não tem nada a perder. A luta será desigual. Um dos competidores entra na briga com desembaraço, pois já perdeu tudo, até a vergonha. Desligou-se de tudo, não tem mais nada a perder e por isso se atira de cabeça a qualquer impertinência. Nunca exponha a sua preciosa reputação a tamanho risco. Você levou muitos anos para conquistá-la e pode perdê-la num instante por algo nada de valor insignificante. Um sopro de escândalo congela muito suor honrado. O homem de respeito sabe que tem muito a perder, sabe o que pode prejudicar sua reputação e, por se empenhar com cuidado, procede devagar, de modo que a prudência tenha bastante tempo para se retirar. Nem com a vitória irá recuperar o que perdeu, expondo-se ao risco de perder. Aqui, gente, ele está falando sobre essa questão da competição. A gente vive, como já fazendo um paralelo com o que eu comentei lá no começo do vídeo, de que nós estamos aos pouquinhos saindo dessa era de competição para a era de cooperação. E aí ele fala que tem pessoas que têm esse sentimento de não ter nada a perder. Se você for competir com elas, você vai, assim, se dar muito mal, entende? Quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei da questão material. É um exemplo para ficar bem claro o que ele está querendo dizer. Tem pessoas que competem porque elas querem ficar por cima. Quase sempre a competição ela tem a ver com isso. A competição é puramente egóica e você quer ficar por cima, você quer ser melhor do que os outros. Só que isso é um engano, gente. O que vai fazer você ser melhor do que os outros? Nada. Até mesmo as pessoas que têm mais sabedoria, que já se desenvolveram muito mais eticamente, amorosamente, elas não são melhores do que você ou eu. Elas só estão um pouco mais à frente nessa estrada do autoconhecimento, nesse grande trajeto rumo ao nosso ser interior. Não existe ninguém melhor nem pior. Somos todos caminhantes nesse planeta escola, sabe? E aí muitas vezes essa competição, que é puramente egóica, as pessoas elas ficam competindo com quem não tem nada a perder, muitas vezes nessas questões materiais.
Aí eu quero dar esse exemplo, que certamente é super comum, às vezes pessoas super próximas a mim, eu vejo caírem nessas ciladas, de você querer ter coisas para não ficar por baixo. Aí, né, por exemplo, numa empresa, a empresa ela pede que todo mundo se vista com paletó, com gravata, com aquelas roupas chiques, e aí você fica como que um personagem que só se veste com roupas chiques. E aí você vive esse personagem o tempo todo, aí você não se permite ter uma roupa mais simples, às vezes ter uma roupa mais surrada, como se diz, você fica, não posso ter, eu tenho que ter só roupa de grife, e aí você às vezes se endivida para poder comprar roupas, para que você se mostre essa pessoa que só se veste bem, que só se veste com as roupas mais caras. Pra quê? É pura competição com quem não tem nada a perder. Você que perde, porque você vai ficar se endividando. Um outro exemplo, é ainda mais comum esse. Eu vejo isso até mesmo com os adolescentes, né? Os adolescentes na escola ficam pressionando os pais porque eles não conseguem se imaginar inferior, entre aspas. Tá todo mundo lá, o iPhone 10, o iPhone 11, comprando aqueles celulares caríssimos, 5 mil reais ou mais. E aí eles ficam lá ostentando, porque olha como eu tenho um super iPhone. E aí as outras crianças, adolescentes, tem lá um Samsungzinho bem pebinha, e aí fica, poxa, meu celular tão ruim na frente dos outros, e aí fica nessa loucura, e aí forçam os pais para comprar aquele iPhone de última geração, que vai pagar em trocentas prestações, e essas pessoas não conseguem ficar por baixo, fica nessa competição maluca, sem sentido. E aí, se você ficar nessa competição com quem não tem nada a perder, quem vai perder é você, porque você vai ficar se endividando. Você vai contrair dívidas e mais dívidas, e o que você vai trabalhar, você vai se matar de trabalhar só para pagar as dívidas, as parcelas daquilo que você contraiu. Vale a pena viver desse jeito? Na minha cabeça, não. Espero que você que esteja assistindo já tenha caído essa ficha de o quanto isso é bobo, do quanto isso é ignorante, no mais profundo da palavra, de você ignorar uma realidade que seria muito mais harmoniosa. Que tal a gente ter essa consciência de que não precisa se comparar com os outros, a gente se comparar com o melhor de nós, com nossa possibilidade de transformação. É assim que eu vejo. A única comparação que pode ser feita, eu já trouxe isso outras vezes, é a gente se comparar com o nosso próprio eu do passado. O Isaías de hoje é melhor do que o Isaías de um mês atrás, de um ano atrás, de 5 anos atrás? Se sim, perfeito, maravilha, siga adiante. Eu quero que o Isaías daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, seja muito melhor do que o Isaías de hoje. Essa é a única comparação que pode ser feita da gente com a gente mesmo, o nosso processo de evolução. Nunca se compare com os outros, porque quem vai perder é você. No fundo, a proposta do aforismo é essa. Ele diz não competir com quem não tem nada a perder, é porque você que vai perder, não é o outro. O outro está vivendo a vida dele, tem as suas próprias dificuldades, as suas próprias agruras para atravessar e transmutar, e você tem as suas. Vamos ser sábios, vamos procurar ter inteligência e assim viver a nossa própria vida, buscando ser melhor do que a gente foi ontem, 1 ano atrás, 5 anos atrás. Está num processo constante de evolução e de aprimoramento. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões bem amplas desse vídeo de hoje. Não deixem de dar um like, um joinha, compartilhar com os amigos, se inscreverem no canal e continuarem acompanhando os vídeos. Um grande abraço e até a próxima.